vocês. Eu tava de bobeira sábado à noite, porque eu tava de folga do trabalho e resolvi aproveitar a noite paulistana, né? Por que não? Aí eu peguei a minha melhor brusinha e fui meio sem rumo. Confesso que eu fui meio sem rumo mesmo pra balada. E toda vez que isso acontece, toda vez que eu saio à noite sem um rumo assim muito definido, eu acabo indo parar na porta da Bubu. Não sei por que isso acontece, não sei se é porque é fácil chegar lá. Só que aí quando eu cheguei na porta da Bubu dessa vez, tava uma fila homérica, tava uma coisa gigantesca assim, virando quarteirão. E aí eu olhei para aquela fila, olhei para as carinhas, né, aquela galerinha jovenzinha e tal, e era o meu aniversário. E aí eu pensei que eu não tava numa vibe muito Bubu, eu tava numa vibe mais festa de bagunça, sabe? Curtir mesmo, beber e dançar a noite inteira, então eu pensei em ir para outro lugar, talvez com uma galera mais velha e tal. Já era quase 1h da manhã. Por sorte, aqui em São Paulo, os metrôs aos sábados funcionam até 1h da manhã, faltavam uns 15 minutos. Bom, aí eu lembrei, pegando a linha amarela, eu lembrei que na Trash 80s ia ter Trash 80, né, ou Trash 80s, como vocês preferirem, ia rolar uma festa da MTV dos anos 90, não essa MTV de agora, da MTV, né, dos áureos tempos de MTV Brasil, da emissora aberta e tal. E eu achei que tinha tudo a ver. Porra, meu aniversário foi na quinta-feira, dia 2, 32 aninhos, aí eu pensei, quer saber, eu acho que eu vou curtir essa festa. E acabei indo pra lá. Eu quis muito ver o que o pessoal da Trash tá aprontando ultimamente. Então hoje eu vou falar sobre a Trash 80 ou Trash 80s e sobre a diferença que existe entre baladas pra caçar e baladas pra se divertir. Resumão sobre a Trash 80, é uma balada que surgiu em 2002. Ela sempre foi uma balada voltada para o flashback, mas mais especificamente para o flashback, assim, mais, como o próprio nome diz, mais trash mesmo. Toda essa parte mais popular e muito mais divertida dos anos 80, principalmente dos anos 80 e 90, sempre foram muito explorados por essa festa. Os temas das festas geralmente são os fenômenos pop desses períodos, especialmente entre os anos 80 e 90. Então, as festas têm como tema geralmente aquelas apresentadores dos programas infantis dos anos 90, tipo Xuxa, Angélica. No sábado, dia 4, eles resolveram fazer uma festa tendo como tema, então, a MTV Brasil dos anos 90. Bom, eu fui um adolescente dos anos 90, então, pra mim, fazia todo sentido e comemorar o meu aniversário dia 4, né, sábado, 2 dias depois do meu aniversário, nessa festa. Eu tenho uma história interessante com a Trash. Há muitos anos atrás, parece que foi há 20 anos, não, há alguns anos atrás, eles faziam festas no centro e eles tinham também uma matriz na Vila Olímpia que ficava, se não me engano, na Rua Quatá. Inclusive hoje a Trash só tem a unidade do centro mesmo, é pertinho da estação Anhangabaú.
Agabaú da linha vermelha do metrô. 5 minutos a pé, gente. Você salta da estação, você vai a pé e você chega lá muito rápido. Mas eu me lembro de ter ido algumas vezes nessa matriz da Vila Olímpia, da Rua Quatá, algumas vezes. Sei lá, eu devo ter ido umas 3 ou 4 vezes naquela festa. E eu me lembro de ter me divertido muito naquela época. Mas lá era bem pequeno e eu lembro que ficava muito cheio. E aí eles encerraram as atividades lá e ficaram só com essa matriz no centro. Mas eu me lembro como se fosse ontem. Os dançarinos, naquela matriz, tinha os dançarinos que ficavam fazendo as coreografias dos anos 80 e 90 pra galera imitar. DJ Catatal, eu lembro que foi um dos DJs mais divertidos que eu já vi, assim. Em casas noturnas, ele fazia residência lá e eu lembro que ele era tipo um show à parte na balada. A maior diferença entre as duas unidades é que na Vila Olímpia a festa era um pouco mais arrumadinha, um pouco mais hétero e um pouco mais mauricinho, acho que até pelo bairro mesmo, né? Enfim, era muito divertido, eu gostava muito de lá. Falando um pouco disso, a Trash não é exatamente uma balada gay, mas em todos os banners, em toda a divulgação da festa você vai encontrar esse aviso. Então saiba de antemão que é uma festa bem gay-friendly e, tipo, sei lá, 80% dos homens que frequentam essa festa são gays. E, modéstia à parte, torna uma festa muito mais divertida. Mais uma coisa sobre outra matriz, eu conversei com o segurança da festa, que já trabalha lá há 7 anos, e ele falou que eles estão em negociação, em processo de organização. Parece que eles vão começar a fazer a festa em Pinheiros. Eu acredito que eles vão manter a mesma dinâmica que eles mantinham na época da Vila Olímpia. Eles vão continuar fazendo a festa no centro e vão ter mais um lugar na região de Pinheiros. Estou torcendo. Então eu cheguei lá, né, desci na estação Anhangabaú, acho que eu peguei o último metrô da linha vermelha e desci na estação Anhangabaú. Cheguei lá na porta, tem uma padaria do lado, resolvi beber um pouco antes, fazer um esquenta antes de entrar na balada. E eu conversei com a hostess, eu expliquei que havia sido meu aniversário no dia 2, e aí eu entrei VIP, olha que legal. Lá tem essa característica, no mês do seu aniversário você entra como VIP, se bem que se você beber muito como eu, vai dar na mesma. Então eu entrei na balada, comecei os trabalhos, o meu ritual normal de bebedeira e dança, lá no caso da Trash, dança mais amalucada. E foi bem divertido. A Casa Noturna, o Clube Caravaggio, é um clube pequeno. Ele me lembra um pouco o ABC Bailão. Lembra quando eu falei do ABC Bailão? Então, ele me lembra um pouco aquele lugar por causa do tamanho e da estrutura. Quando você chega, tem uma pista embaixo, um pouco maior, e aí tem um bar, tem um palco em que fica um DJ e as pessoas podem subir lá, os aniversariantes podem subir lá para dançar também e tal. Aí você sobe, tem um mezanino, lá em cima você tem a vista da pista. Tem uma espécie de dark room e outro bar, mas enfim, é um lugar pequeno. Tem banheiros também no andar de cima. É uma estrutura boa, bem funcional. Não gosto tanto do Clube Caravaggio. Vou ser sincero que eu ficaria muito mais feliz se a Trash Shades explorasse outros lugares, essa festa pudesse ser realizada em mais lugares hoje em dia. Mas gosto pessoal, assim, eu não curto tanto o Clube Caravaggio. Com relação ao tema da festa, foi um probleminha que eu encontrei, porque assim, eu como adolescente dos anos 90, eu fui pra curtir realmente aquela vibe, né, de nostalgia da MTV dos anos 90 e não foi o que eu vi. Existem, na verdade, poucas referências à MTV. A única coisa que você vê lá da MTV, a única referência são os telões. Existem alguns monitores que ficam passando comerciais, então eu vi lá coisas com logo da MTV ou com desenhos antigos, tipo Daria, aqueles desenhos que passavam na MTV antiga, mas uma coisa muito tênue, assim, nada muito, assim, acho que quem vai com a intenção de relembrar, né, de ter uma nostalgia daquela época, se decepciona um pouco. Então nem as músicas fizeram muito jus, as músicas da MTV, né, dos anos 90 e tal. Pra quem vai com o intuito de curtir a festa por causa do tema, realmente não vale muito a pena.
As bebidas possuem valor normal de bebidas de balada, gente. Nada foge muito do padrão que a gente já conhece. Minha conta deu um total de R$ 72 naquela noite. É mais ou menos o que eu gasto mesmo quando eu saio, assim. Lembrando que eu já havia começado a beber antes, eu já havia bebido bastante cerveja antes de entrar na balada. Acho um pouco salgado pelo que a balada oferece, mas sei lá, eu acho que eu sou meio mão de vaca mesmo. E eu achei a balada um pouco vazia. Vocês vão perceber pelas imagens, pelas fotos que eu vou postando aqui enquanto eu tô falando com vocês. Parece que a festa perdeu um pouco a energia que ela tinha antes. Antigamente havia dançarinos, os DJs eles interagiam bastante com as pessoas na pista. Dava a impressão de que eles faziam com que você tivesse uma imersão naquele universo trash dos anos 80 e 90. Isso era muito legal na festa e eu não senti nessa última visita que eu fiz na balada. Hoje é bem mais simples, é uma balada com música trash. Não que isso seja um problema, ainda é muito divertido ir lá, mas é uma coisa mais simples do que já foi. Eu acho, minha opinião, gente, sei lá, que eles deviam dar uma reformulada, eles deviam fazer essa festa em outro lugar, ou então manter no Clube Caravaggio, mas também realizar a festa em outro bairro, Pinheiros, Itaim, como era antes, ou sei lá, qualquer que seja o bairro. E eles deviam manter o padrão que eles tinham há, sei lá, 6, 7, 8 anos atrás. Da forma como tá, sei lá. Mas é meio impossível você ir nessa balada e não se divertir por causa do estilão dela. Que realmente te puxa pela nostalgia. Eu acho que tem uma coisa de perder a vergonha do ridículo. A graça é essa, você perder o medo e a vergonha e se jogar na pista e não ter receio de se divertir. Eu tava conversando com um conhecido meu e aí eu falei sobre essa balada e eu falei pra ele sobre lugares que eu achava que eram muito mais pra você se divertir do que pra você caçar. E aí ele comentou comigo, mas eu achei que isso era uma característica das pessoas, né? Que as pessoas iam com o intuito de uma coisa ou outra. E aí eu fiquei pensando sobre isso por um tempo, tentando entender por que existe essa diferença, não é? Por que existem casas noturnas e baladas e festas que você sente que tem uma vibe mais de diversão para você beber a noite toda e dançar a noite toda, e existem baladas que têm uma pegada mais de pegação mesmo. Posso estar totalmente enganado, coloquem nos comentários caso vocês tenham outras ideias a respeito disso, mas toda vez que eu penso nisso, e eu penso principalmente nas baladas que eu conheço, que tem esses perfis distintos, eu chego à conclusão de que as baladas mais genéricas têm uma tendência a ser mais propícias para conhecer gente, para pegação, e as baladas mais segmentadas, né, mais específicas, tipo a Trash 80, tipo baladas de rock, um grande exemplo de baladas em que as pessoas geralmente não estão muito ligadas nessa coisa de pegação. Essas baladas costumam ser menos propícias para conhecer gente e tal. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Deixa aí nos comentários caso você discorde de mim e caso você tenha alguma ideia do motivo pelo qual as baladas têm esses diferentes perfis. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que esse canal é uma ponte entre a gente. Até mais.